aí galera, que bom estarmos mais uma vez aqui para um vídeo empolgante, sempre falando de história e também da Palavra de Deus. Não se esqueça de tocar os sininhos das notificações e se inscrever no nosso canal para abençoar esse ministério aqui no YouTube. Hoje nós iremos falar sobre o juízo, né? Nós estudamos um tema, foi o capítulo 7 do profeta Daniel, e hoje estaremos falando do juízo. E iremos fazer isso em duas partes, porque o tema aqui é muito extenso. Então vamos para o vídeo. Então aqui, como eu falei, né, a gente propôs neste tema, relembrando que a gente havia estudado nos temas anteriores, e a gente estudou a estátua, né, que Nabucodonosor havia sonhado no capítulo 2. Como você vê a imagem, ela tem a cabeça de ouro, os peitos de prata, os quadris em bronze e as pernas em parte em ferro, né, e os pés em parte barro e ferro, né, que não se ligavam. E no capítulo 7 nós temos que uma viagem no tempo, um acréscimo, e sempre colocando algo que não existia no capítulo anterior. E nós vemos aqui como se fosse uma escada profética, porque quando nós notamos aqui, nós vemos os pés ali, mas nós notamos alguns elementos diferentes ali. E ainda Daniel ele pergunta, se você não assistiu o vídeo, assista o vídeo anterior, o que seria a respeito do quarto animal, né, e os chifres. Então nós temos aqui as representações que são respectivas à imagem do capítulo 2, que é o leão com cabeça, o leão com duas asas, né, asas de águia, e representando a Babilônia. Depois nós temos o urso com 3 costelas na boca, representando o peito de prata da estátua, que são os medos e persas. E em terceiro aqui nós temos o reino seguinte que sucedeu os medos e persas, foram os gregos, e nós temos o leopardo com 4 cabeças aqui, representando a divisão do Império Grego, que foram Licímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco, né? Esses 4 generais. No final nós temos aqui a besta, ela tem 10 chifres ali, equiparando aos pés da estátua, mas surge um elemento diferente, não mencionado no capítulo 2, que é um chifre pequeno que derruba os 3 reinos, e nós entendemos que isso foi a união da igreja com o Estado, que também perseguiu o povo de Deus através de Roma imperial e Roma papal. E agora nós temos um elemento aqui diferente, que nós temos uma viagem, nós sempre iremos avançar no tempo. Nós vemos que a estátua do capítulo 2 fala do período de 168, que vai até 178 depois de Cristo. Então, 1798, perdão. Então, olha só que nós viajamos muito na história e sempre vamos andando mais para frente, chegando perto dos nossos dias. Agora nós vamos ver aqui uma profecia que irá nos colocar mais perto dos nossos dias ainda, que fala de um bode e de um carneiro, né? Vocês, como vocês estão vendo aí, né? E um carneiro, né? Fala da batalha deles. Eles são respectivos representantes, o carneiro representando ali também o paralelismo com o urso, né? A estátua ali também, os peitoral de prata, e aqui o bode. Ele, enfim, tinha um chifre grande entre os olhos, quebrado, sai 4 chifres, os chifres também representando os 4 generais, que é Licímaco, Ptolomeu, Cassandro e Seleuco. Então aqui você vê claramente isso. Esses são os animais, mas tem um verso do capítulo anterior que nós lemos, que dizia assim, antes de terminar: vemos toda a ação do chifre pequeno, a perseguição da igreja católica aos filhos de Deus por meio do Papa, né, as coisas que fizeram na Idade Média, a Inquisição, e então é pronunciado que Deus faria algo ali que ia ajudar o povo de Deus. Olha só, no 25, 7 e 25, ela fala assim: mas olha, depois de tudo isso que vocês viram, depois de toda essa supremacia, depois de 1798 lá, ele falará grandes palavras contra o Altíssimo, diz o verso, e irá consumir os santos do Altíssimo, inundará e mudará os tempos e as leis, e eles serão dados em sua mão até um tempo, e tempos e a divisão de um tempo. Porém, assentar-se-á o julgamento, e eles tornarão seu domínio para o consumir e destruir até o fim. Fala que o julgamento, né, se assentará. Olha, porém, se assentará o julgamento no verso 26.
Então é hoje que nós iremos falar, é a mensagem de juízo. E agora nós vamos para a narrativa do que o capítulo 8 menciona, né? Vamos viajar e você vai viajar conosco aqui na história, falando. Então nós iremos viajar na história aqui. Você verá a respeito da visão que ele teve no capítulo 8. Nós tentamos reproduzir aqui como se fosse os olhos de Daniel. Vamos lá então. No terceiro ano do seu reinado, do rei Belsazar, apareceu para mim, Daniel, uma visão, após aquela que me apareceu no princípio. E eu vi uma visão e que veio acontecer quando eu estava no palácio em Suzã, que fica na província de Elão. E eu vi uma visão e eu estava próximo ao rio Ulai. Então eu ergui meus olhos e vi, e eis que estava diante do rio um carneiro que tinha 2 chifres e dois chifres. E 2 chifres eram altos, porém um era mais alto do que o outro, e o mais alto surgiu por último, né? Eu vi o carneiro avançando para o oeste, para o norte e para o sul, de modo que nenhum animal podia permanecer diante dele, nem havia algum que pudesse livrar-se da sua mão. Porém, ele agiu conforme a sua vontade e tornou-se grande. E enquanto eu refletia, e eis que um bode veio do oeste, sobre a face de toda a terra, e tocou o chão. E o bode tinha um chifre notável entre os seus olhos. E ele veio ao carneiro que tinha 2 chifres, o qual eu tinha visto em pé perante o rio, e correu para ele na fúria do seu poder. E eu vi chegar mais perto do carneiro, e ele estava tomado de fúria contra ele, e o golpeou o carneiro, quebrou os seus 2 chifres, e o carneiro não tinha poder para manter-se de pé perante ele. Porém, ele o arremessou ao chão e o pisoteou. Não houve ninguém que pudesse livrar o carneiro de suas mãos. Por esta razão, o bode tornou-se muito grande, e quando ele estava forte, o grande chifre foi quebrado, e no lugar dele surgiu 4 chifres notáveis em direção aos 4 ventos do céu. E um deles surgiu um pequeno chifre, o qual tornou-se excessivamente grande em direção ao sul e em direção ao leste e em direção à terra agradável. E este tornou-se grande e chegou até o exército do céu. Ele lançou alguns dos exércitos das estrelas ao chão e os pisoteou. Sim, ele se engrandeceu e chegou até o príncipe do exército e tirou o sacrifício. E o lugar do seu santuário foi arremessado abaixo. O exército lhe foi dado contra o sacrifício diário. Por causa da transgressão, ele arremessou a verdade ao chão. E ele praticou, fez isto e prosperou. Então eu vi um santo falando, e outro santo disse àquele determinado santo que falava: até quando será a visão concernente ao sacrifício diário e à transgressão da desolação, para dar tanto ao santuário quanto ao exército a serem pisoteados? E ele me disse: até 2300 dias, então o santuário será purificado. E isto aconteceu quando eu, Daniel, tive a visão. Busquei o significado, e esse colocou-se diante de mim a aparência de um homem. E ouvi a voz de um homem entre as margens do Ulai, que chamou e disse: Gabriel, faz esse homem entender a visão. E ele aproximou-se de onde eu estava. Quando ele chegou, temi e caí sobre minha face. Porém ele me disse: entende, filho do homem.
Então, quando ele falava comigo, eu entrei em um sono profundo, com a minha face em terra, porém ele colocou-me em pé. E eis que lhe disse: farei saber o que acontecerá no fim da indignação, pois no tempo determinado será o final. Então, agora aqui nós teremos a explicação do que foi o que o Daniel viu, né? Você viu aí parte do que ele contemplou. E o verso 20, agora o anjo vem trazendo a resposta da interpretação do sonho para Daniel. Nós vemos que a Bíblia ela sempre vai trabalhar dessa maneira, sabe? Ela interpretando a si mesma. Eu vi uma vez, alguém colocou lá no YouTube explicando essa visão do carneiro, né? No tempo do atentado de 11 de setembro lá nos Estados Unidos, e falava que o carneiro aqui, com os 2 chifres, era a torre gêmea. Eu não sei que viagem na maionese esses caras tiveram aí, o que eles comeram, o que eles fumaram para falar um tipo de coisa dessa. Mas olha o que a própria Bíblia fala, no verso 20, a própria Bíblia trazendo a interpretação. O carneiro que tu viste, com os 2 chifres, são os reis da Média e da Pérsia. Aí você olha ali, você nota que o chifre ali é maior, né, e um chifre menor, porque ele tinha um chifre maior e outro chifre menor. Isso demonstra o seguinte, que a extensão, que os persas eram um povo mais poderosos que os medos, né? Isso repujaram os medos. Então por isso é a razão de um chifre ser mais alto que o outro. Veja só quanto detalhe nós temos aí na profecia. E eu vi o carneiro avançando para o oeste, para o norte e para o sul, de modo que nenhum animal podia permanecer diante dele, nem havia algum que pudesse livrar-se da sua mão, porém ele agiu conforme a sua vontade, se tornou-se grande. Então nós vemos aqui as extensões de terra que os reinos dos medos e persas tomaram, né? Lembra lá do urso com as 3 costelas, né? A Lídia, a Babilônia e o Egito, né? Essa grande parte de terra aí, e ele deu essas marradas para todo esse canto. Então, como você vê no mapa aí, né, o carneiro foi todo o território que ele havia conquistado. Mas olha lá, o verso aqui, o 21, diz assim, que o bode, né, áspero, é o rei da Grécia. O grande chifre que está entre os seus olhos é o primeiro rei. Aqui nós já falamos, olha só, um rei, né, profetizado aqui, mencionado na Bíblia, dando detalhes dele, que é Alexandre o Grande, né? Esse foi aquele precursor da expansão, do expansionismo do Império Grego e da helenização de todos esses povos aí, né? De todos esses povos. E enquanto, olha lá, o verso 5, refleti, eis que o bode vem ao oeste sobre a face de toda a terra e não tocou o chão. O bode tinha um chifre notável entre os seus olhos. Veja, muita velocidade. Lembra que o leopardo de 4 asas lá, que representa a velocidade, ele vem sem tocar o chão. E olha só que eu vi o carneiro, né, com os 2 chifres, o qual tinha visto em pé perante o rio, né, correr para ele na fúria do seu poder. Aqui é a batalha dos gregos com os medos e persas, né? E ele veio, olha só o outro verso aqui, e vi chegar muito perto do carneiro, que estava tornado de fúria, e eu golpeou o carneiro, e quebrou seus 2 chifres. O carneiro não tinha poder para manter-se em pé perante ele, porém ele arremessou ao chão e o pisoteou, e não houve ninguém para o livrar de suas mãos, né? E nós vemos, tem os 4 generais aqui na mensagem, aqui no vídeo que eu fiz aqui, para você entender aí a extensão, né, de estudo aí que vem acontecendo aqui no Império. Quebrado, morto, né, Alexandre morre, então é justamente como fala, o chifre na grande ira ele foi quebrado, surgiu 4 generais aí, tomaram o lugar aqui, né, dele. Ora, tendo sido quebrado, enquanto 4 levantou-se no seu lugar, né? Dele 4 reinos se levantarão dessa nação, porém não no poder dele, né? Porque o reino havia se expandido grandemente, e fala que o reino ali seria quebrado, conforme eu já havia mencionado aí
generais ali que, enfim, repartiram todo o território que Alexandre o Grande havia conquistado, né? Aí no mapa você vê ali Seleuco, Ptolomeu, né, Cassandro e Lisímaco, né? E aí são os 4 generais que estavam com Alexandre ali, e a sua morte, veja tudo conforme diz aí então a profecia. Quem é o chifre que cresceu até atingir o exército do céu, Antíoco ou Roma? Aqui eu estou colocando para vocês darem uma olhada aí, para vocês verem, porque existem 2 teorias aqui. Aqui nós pregamos de 2.300 anos, essa aí corroborada, Jesus, né, deu o seu selo aí, nela aí, e a de Antíoco, nós vamos ver aqui claramente que é algo que não dá, né, para nós colocarmos créditos aí naquilo que as pessoas querem colocar aqui como se fosse antigo. E nós vamos ver algumas coisas aqui. Primeiro nós vamos falar aqui quem foi o rapaz aí que primeiro a escrever essa tese, né, de que Antíoco Epifânio seria então esse chifre que surgiu dos 4 ali. Porfírio Sofista foi o filósofo, um pagão, e ele justamente escreve a tese. Ele viveu no 2º século, né, 233 a 304, né, e ele formulou a tese Macabeia, isso para desacreditar o livro do profeta Daniel. Ele escreveu a primeira tese contra o livro do profeta Daniel, e os cristãos hoje, de outras denominações, adotam então esse estilo de Porfírio, né, o sofista. Então eles acabam pregando aquilo que foi recebido de alguém que era pagão. É claro que eu acredito que as pessoas elas têm dificuldade de aceitar esses 2.300 anos por algumas seguintes razões, né? Os que não creem em Deus rejeitam porque tentam colocar a profecia no passado e descaracterizar o caráter sobrenatural do livro do profeta Daniel. Os cristãos não aceitam, porque se aceitar, as outras denominações aceitarem 2.300 anos, terão de estar de acordo que os adventistas estão corretos no que diz a profecia. Então essa que é a dificuldade. Vamos ver aqui as características do chifre, né? Vamos ver, e nós vamos ver que não tem nada a ver com o Antíoco. Olha lá, primeiro, de um deles surgiu um pequeno chifre, o qual tornou-se excessivamente grande em direção ao sul, em direção ao leste e em direção à terra agradável. É importante conhecer Antíoco Epifânio, não foi nada assim de um homem espetacular aqui, pois a profecia enfatiza muito bem aqui que esse chifre se tornou grande e poderoso, muito grande. E nós, para olharmos aqui o Ptolomeu IV e compararmos com os 4 generais de Alexandre o Grande, nós vemos que Seleuco e Ptolomeu se tornaram grandes reinos, né? E fortes mesmo, e tivemos aí na história o período Ptolomeu, né, e o período Seleucida, grandes. Mas agora quando a gente olha particularmente para Antíoco Epifânio, que do reino, um rei, né, do reino Seleucida, não foi nada. Ele, na verdade, ele fez parte de um reino vassalo que servia a Roma, e intentou contra o Egito a ir ao sul, a sua campanha ao sul, e tentar conquistar a cidade de Alexandria. Mas, porém, Pompeu disse a ele que voltasse, né? Então ele não tinha nada de grande, nada de poderoso assim, e também nem foi ao oeste. Então nós vemos aqui que essa característica já não bate aí com Antíoco Epifânio. Segundo, ele se tornou grande, chegou até atingir o exército do céu e lançou algumas dos exércitos e das estrelas e os pisoteou. Olha só, nós vemos aqui uma outra característica. É claro que Antíoco Epifânio, lembrando a todos aí que sim, ele fez algumas coisas em Israel, ele tirou lá o sacrifício, e a palavra também aqui, sacrifício nem é mencionada, mas ele sacrificou um porco lá no altar, né? Ele fez algumas coisas, ele tentou helenizar os judeus, né, tentando acabar aí com a sua crença. Mas olha só, ele até atingir o exército dos céus, né? Aqui nós vemos em Roma, depois João escreve alguma coisa disso, né? Fala que o dragão perseguiu a mulher e perseguiu através de quem?
de Roma. Isso eu estou fazendo um link lá com o livro de Apocalipse. O dragão, né, tinha aí 7 cabeças, tal, e com a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas, né? Então aqui é um conflito, né, muito maior, e incorpora Roma, com certeza, não o reino de Ptolomeu, que na verdade ele só teve, não Ptolomeu, de Antíoco Epifânio, que na verdade só foram 4 anos, período muito curto, e não foi nada de que um rei vassalo, alguém mandado por Roma. Ó, sim, ele se engrandeceu e chegou até o príncipe do exército, retirou o sacrifício diário do lugar do santuário e o lugar do seu santuário foi arremessado abaixo. Nós vemos que o templo de Jerusalém, ele foi destruído, né, o primeiro templo de Salomão, depois reconstruídos aí. Nós temos Esdras e Neemias falam da reconstrução do templo, né? Zacarias, os sacerdotes ali, e Josué, né? Temos aí os livros que falam da reconstrução do templo, que foi reconstruído, nós vamos ver isso um pouquinho para frente. Mas no período de Antíoco Epifânio, o santuário não foi deitado abaixo, ó. Como diz aqui a profecia, o único império que fez isso foi o Império Romano, que na verdade ele destruiu o santuário no ano 70. Então, outra vez aqui nós vemos claramente que Antíoco Epifânio não cabe dentro da profecia. Quarto, e o exército lhe foi dado contra o sacrifício diário, por causa da transgressão, ele arremessou a verdade ao chão, e ele praticou isso e prosperou. Nós vemos aqui um paralelo aqui também com o chifre pequeno do capítulo 7, que ele deita a verdade por terra e o que faz prospera. Isso Roma também fez, né? Claro que alguns colocam aqui essa característica aqui para bater com o Antíoco Epifânio, né? Que aqui a gente pode dizer assim que por um período curtinho de tempo ele conseguiu fazer alguma coisa. Quinto, então ele se aproximou de onde que estava. Quando ele chegou, eu temi cair sobre a minha face, porém ele disse: entende, filho do homem, pois isso será no tempo do fim. A visão se referia ao tempo do fim. Antíoco nem chegou, ele viveu ali no ano 168 antes de Cristo, bem anterior a Cristo. Então não cabe dizer, na verdade no período antes aí, não cabe dizer que a profecia era de Antíoco. Nós estamos vivendo no tempo do fim. Há quantos anos passou? Isso aqui já descaracteriza, né, que Antíoco Epifânio seja esse chifre aí, né? Então a gente vê que não tem nada a ver. Vamos correndo aqui, né? Na verdade seria o sexto aqui, eu coloquei quinto ali. E no último momento do seu reino, quando os transgressores tiverem chegado ao ápice, um rei de semblante violento, né, o verso 22, que entende sentenças obscura, levantar-se-á. Então fala o seguinte, olha, o Epifânio aqui, o antigo Epifânio, ele na verdade foi o 8º rei ali da dinastia dos Seleucidas, e ele não foi no fim. O verso fala o seguinte, que o chifre, esse chifre que saiu ali, se tornou grande e atingiu até o exército dos céus, ele surgiria no final dos reinos dos prevaricadores, quando estivesse acabando. Então isso também aqui desqualifica mais uma vez de Antíoco Epifânio a então ser, né, esse chifre. Né? Claro que não é ele, nós temos aqui todas as características mostrando que sim, é Roma. Olha, o sétimo na verdade, aí que eu coloquei o sexto. E sua força será poderosa, porém não pelo seu próprio poder. Ele destruirá de forma espantosa e prosperará, e praticará e destruirá o povo poderoso e santo. Aqui nós vimos que Roma fez isso, né? Os discípulos morreram na sua mão, Jesus foi ferido ali por Roma. A igreja, usando a igreja unida ao Estado, nós tivemos a Inquisição. Então, isso característica realmente é a igreja católica, né, unida ao Estado. Nós temos a supremacia papal, isso caracteriza realmente Roma. Olha o sétimo, e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, né? E ele se engrandecerá no seu coração e pela paz destruirá a muitos. Ele também levantará contra o príncipe dos príncipes, mas ele será quebrado sem uso de mão. Olha só, o que diz aqui, que ele seria quebrado sem os usos da mão. Isso aqui mostra, né,
que ele cresceu até atingir o príncipe dos príncipes. E Jesus é mencionado na Bíblia. Isaías fala que Jesus é o príncipe da paz, uma profecia falando a respeito de Jesus. Fala que ele pela paz, né? E aqui tem um texto que eu coloquei aqui, eu tirei de um artigo científico, ó. A Pax Romana, expressão latina para a paz romana, e ao longo período de relativa paz, grande pelas armas e pelo autoritarismo experimentado pelo Império Romano, que iniciou quando Augusto, em 28, declarou o fim da guerra civil e que durou o ano e a morte do imperador Marco Aurélio em 180 depois de Cristo. Então fala que pela paz ele faria tudo isso. Então nós vimos aqui claramente que realmente não faz nenhum sentido ser aí o império de o Antíoco Epifânio, né? Mas sim o Império Romano. Aqui alguns outros, sabe, olhando a situação, eles dizem o seguinte: mas olha que ele surgiu de um dos chifres, dos 4 chifres ali, né? E aí fala assim, então não poderia ser, teria que ser Ptolomeu, teria que vir da linhagem aí dos Seleustas, né? Então, né, vocês têm a Bíblia fala que ele surgiu de um dos 4 ventos aí, né? Algumas traduções. E então ele se tornou grande e forte. Então não tem como dizer isso, mas é triste para você que acredita que o Antíoco Epifânio seja esse mesmo aí que você queira que seja, né? Nós sabemos que os romanos, eu até vou falar isso aqui da tradição romana, né, que conta a história de Roma, e Roma reivindica a sua existência a um povo de Troia, né? E Roma sempre reivindicou isso, nós vamos ver aqui. Então, nós temos aqui Enéas ali, eu coloquei o guerreiro, né? Fugiu da batalha de Troia, foi ano muito, 168, ele acabou fugindo, não, 1000 e pouco, foi muito tempo atrás, eu não recordo aqui muito bem a data. E, né, se estabeleceu na província itálica, lá teve 2 filhos, né? Casou-se, né? E teve 2 filhos, foram Rômulo e Rêmulo, né? Jogaram o cesto ao rio, o pastor entraram o cesto ao rio, o pastor encontrou, né, trouxe eles, e esses meninos se estabeleceram em Roma aí, e o nome Roma, né, vem de então o título de Roma, né, vem de Rômulo, né, que matou seu irmão Rêmulo lá, acabou acabando seu irmão, então vem o nome da cidade de Roma, e que vindica a sua existência como ser pertencentes a Troia. Então mesmo assim você não tem aí o que dizer, né? Lembrando que Troia ali ficaria então aonde você vê no mapa ali, que é Licímaco, né? Ali no mapa, na divisão, estabeleceram na província itálica e gerando o Império Romano. Olha só o que diz aqui, esse outro também tirei de um artigo científico, olha só. Além de grande, a quantidade de tradições autocones, lendas históricas de origem grega foram amalgamadas, né? Isso fizeram uma junção àquela coleção desde muito cedo, considerando Enéas, por exemplo, como ancestral de Rômulo, né? E Remo. Na verdade é Rômulo e Remo, né? Então, que eram, na verdade, da cidade de Troia. Então aqui nós vemos aqui, né, Rômulo e Rêmulo, eu havia errado ali, mencionei o nome errado dos dois, então não tem nenhuma chance de ser aí o Antíoco Epifânio, então X nele, né, ó, vapo aí no Antíoco Epifânio, né. E nós temos aqui alguns expositores que acreditam nos 2300 anos literais. Eu gostaria de dizer para vocês aqui uma coisa, sabe? Eu vou colocar no link aqui do vídeo, é um vídeo que está agora que eles fizeram, né, Adventismo Decifrado, né? Eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo, né? Você assista, se você não tiver medo, né, de descobrir a verdade, você vai lá assistir. E nós tivemos aqui alguns judeus, né, que eu não coloquei todo, mas no vídeo eu estava assistindo Adventismo Decifrado, foram mais de 40 aí escritores cristãos, mesmo antes de 1800, dessa data lá, desse tempo, né, 1844, que acreditavam que em 2300 anos, né? E nós tivemos aqui até alguns judeus, eu coloquei o nome de alguns só, que é Navarrachendi,
né? É o primeiro judeu, Rachar Narmandes, né, do 8º século, Hashbaz V e Isaac Abravel, né? Então, aí coloquei aí, não sei se pronunciei o nome deles corretamente, George Donhan, 1634, Edward King, 1798 e John Tinnigan, em 1655, e também temos o Sir Isaac Newton. Então, você fica falando assim, essa coisa, né, de adventista, não, nós vemos que isso aqui, ele tem tudo, né, é basado nas Sagradas Escrituras. E aqui nós temos o que Jesus disse, né, que Jesus dá fim a qualquer tipo de margem para que seja o etíope Epifânio. Quando, pois, verdes a abominação da desolação, falada pelo profeta Daniel, posta no lugar santo, quem lê, entenda. Então, olha só, falando que a abominação desoladora, que falou o profeta Daniel, e está falando do capítulo 8, né, que esse chifre pequeno faria. Esse chifre pequeno não, esse chifre que surgiu, né, que era pequeno e se tornou-se grande, faria, da abominação desoladora. E ele não colocou, porque Jesus ele veio muito tempo depois, né, de Antíoco lá. Então, quando Jesus estava vivendo em Jerusalém, o Império vigente que estava lá e participou na crucificação, como todos sabem, era Roma. E foi o Roma, então, ele estava falando, quando ele citou, ele estava se referindo à destruição do santuário, né, aquilo que a profanação do santuário pelos romanos. Então aqui Jesus acabou, né, não dando margem nenhuma para que Antíoco Epifânio seja então aí esse chifre, né? Então nós vemos aqui claramente isso. Mas aqui nós chegamos ao final. Então nós estamos aqui indo para um período muito longo, né, e empolgante aí, que é o fim. Estamos chegando cada vez mais perto dos nossos dias. Você gostaria de entender como nós começamos a contar, em que período começamos a contar esta profecia? A explicação do anjo aí no capítulo 9, então aí respondendo à indicação de que Daniel não conseguiu entender, então o anjo vem e interpreta para ele e diz como que faz para contar, para que ele entendesse o que aconteceria. Então você que nos acompanha aí, eu quero dizer a você que Jesus está muito perto de voltar. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós começamos a entender o tempo da sua vinda. E nós vemos que tinha muitas profecias para se cumprir. E primeiro, Jesus ele segue essa ordem, né? Ele diz aquilo que deve acontecer primeiro. E depois, quando essas coisas acontecem, e algumas coisas ele estipulou até tempo, então ele vai voltar. Fique firme, né? Sabemos que Jesus virá em nossos dias. Creio que Jesus virá em nossa geração. Que Deus abençoe você. Sabe, que Deus, né, venha guardar a sua vida. Não se esqueça de compartilhar seus vídeos aí com seus colegas e não perca a parte 2 do juízo.